Evangelho de Marcos, capítulo 8. Estamos caminhando no Evangelho de Marcos, né? Você é muito bem-vindo. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de onde você estiver, no momento que você estiver, estamos aqui. E eu tenho tido muito prazer em caminhar no Evangelho no Evangelho de Marcos, o evangelista Marcos, onde agora eu queria falar do capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 13. Jesus estava chegando em Magdala. De acordo com Mateus, a cidade chamava-se Magdala. Marcos fala que é Dalmanuta, uma região chamada Dalmanuta. E ele chega em Magdala, Dalmanuta, não sei qual que é o mais correto aqui. São dois pontos de vista de dois evangelistas. E ele chega depois de alimentar os gentios. Alguns fariseus se aproximam quando o encontram de longe, chegando em Magdala. Se aproximam e iniciam uma conversa com Jesus. Eles desejavam encontrar algo contra Jesus. Os fariseus, eles eram maravilhosos, né? Muita gente fala mal dos fariseus. Jesus chamava ele de hipócritas, é verdade. Mas eu e você, como leitores, de tanto tempo depois, a gente vira fã do fariseu. Porque o fariseu faz perguntas muito boas, eles fazem perguntas muito boas. E as perguntas dos fariseus é que rendem as melhores respostas. Deus seja louvado pelos fariseus. Então eles pediram que Jesus fizesse um milagre. Um fariseu pedir para Jesus fazer milagre, né? Você já viu, né? Jesus não é bobo nem nada, ele viu que tinha coisa aí. Sim, porque eles queriam que Jesus provasse que o poder que Jesus tinha vinha de fato de Deus, conforme estavam falando por aí, Jesus, filho do homem, filho de Deus, que faz milagres em nome do Pai. Olha, Jesus deu um suspiro, Jesus suspirou, diz o texto, Marcos 8, de 11 a 13, ele suspira. É um suspiro do tipo, E aí ele perguntou, por que hoje as pessoas, elas pedem um milagre? Jesus está falando isso lá no tempo dele, hein? Eu afirmo como verdade, disse Jesus, que nenhum milagre será feito para essas pessoas. É claro que ele estava aqui num contexto da conversa com os fariseus, e ele fala que nenhum milagre seria feito para essas pessoas. Pessoas que pedem milagre na intenção do coração de um fariseu. Não dentro de uma intenção genuína, como em muitos episódios Jesus se deparou com homens, mulheres, enfim. Depois disso Jesus virou e foi embora. Subiu no barco, voltou para o lado leste, onde estavam os gentios. Acho que ele sentiu saudade dos gentios. Depois dessa tortura dos fariseus, ele fala, ai, que saudade dos gentios. Pensando bem, acho que eu vou voltar para lá. Porque, na verdade, para Jesus, aquela fome dos gentios que gerou a multiplicação dos 7 pães e alguns peixinhos, e que receberam, pois, então, a multiplicação, era mais importante do que a má intenção dos fariseus. Entre ficar ouvindo os fariseus me provocarem,
ou tentarem me provar publicamente em frente às pessoas, e eles não têm a menor chance para isso, porque eu posso fazer qualquer milagre na frente dos fariseus. Eu imagino que Jesus tinha isso muito claro. Mas o que é interessante, e isso fica uma lição para a gente, é que Jesus não entra no jogo. Jesus não entra no jogo dos fariseus, porque tinha má intenção por trás dessa história. Não era uma curiosidade, não era de fato algo decisivo para decisões deles em relação a crer ou não em Jesus. Eles não tinham essa perspectiva. Na mente de Jesus não há milagre para provar quem ele é. Jesus não pensava assim, olha, eu vou fazer um milagre para provar quem eu sou. É óbvio que tudo que Jesus fazia provava quem ele era. Afinal de contas, quem podia fazer o que ele fazia? Mas ele não tinha essa intenção, ele não queria fazer as coisas para dar ibope para ele, ou não era essa a intenção. Era sim sinalizar o reino de Deus. Mas se você lembrar bem, na maior parte dos textos, Jesus fala, olha, não conte para ninguém, né? O milagre acontece pela fé, não por uma provocação, por uma exibição, por uma demonstração de poder. Olha, aqui tem milagre, aqui tem poder, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Uma confusão e uma irresponsabilidade para com os dons que o apóstolo Paulo tanto bate aos irmãos lá de Corinto. O milagre acontece por uma vontade harmoniosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É os três em comum acordo, em prol do reino de Deus, sinalizando o reino de Deus, a fim de que essa pessoa que vai receber um milagre, de fato creia, diante da sua fé anterior ao milagre, creia e desfrute da ação de Deus, a fim que a partir daí ela possa seguir a Jesus. A ação poderosa de Jesus, a ação poderosa de Deus, anuncia que o reino do Senhor está perto, que o reino do Senhor está presente, onde Deus, acima de todas as coisas, Deus é glorificado. Deus é glorificado pelo sobrenatural na vida de alguém. No fundo, não é quem faz o milagre, no fundo, não é quem recebe o milagre, ainda mais nos dias posteriores aos de Jesus. No fundo, é o Pai, é Deus sendo glorificado. Jesus tinha por intenção sinalizar o reino de Deus e glorificar o Pai. Aí vem os fariseus querendo fazer média. Jesus ele não quis alimentar as expectativas dos fariseus, que estavam desejosos em confirmar se ele era o Messias, um Messias político, que no caso chegou para vingar Israel de Roma ou contra Roma. Porque a intenção dos fariseus era que viesse um Messias nessa proporção, nesse perfil, com esses atributos. Eles não estavam muito preocupados se alguém ia ser curado. Eles queriam vingar Israel e restabelecer o poderio. Jesus conhecia o coração deles. Pois Jesus ele estava interessado sim em anos cansados. Jesus estava interessado nos oprimidos, nos sobrecarregados, para justamente lhes dar alívio. Essa era a iniciativa, era isso que motivava Jesus.
A gente ia se decepcionar muito se Jesus estivesse no nosso meio hoje, porque a gente ia querer levar Jesus nos eventos, nos congressos, nas conferências religiosas para ele falar, né? Pô, afinal de contas seria ótimo. Mas ele ia falar, não vou em lugar nenhum desses aí. Eu quero saber onde tem gente precisando de mim. Vocês já sabem quem eu sou, vocês têm a palavra de Deus. Eu não vou ficar falando para vocês o que vocês já sabem. Tem alguém aí que está precisando de pão? Tem alguém aí que está precisando de peixe? Tem alguém aí precisando de consolo, alívio? Já digo não aos religiosos e aos bispos de plantão. Eu não estou para eles. Eu não tenho tempo para eles. Até porque alguns a gente precisa conversar. O exibicionismo messiânico para deixar os fariseus felizes e satisfeitos não interessava para Jesus. É um milagre quando na ressurreição está guardado a eles, é que Jesus preserva. O milagre da ressurreição, sim, ele está preservando e ele preservou a esses curiosos que com certeza tentavam literalmente a Jesus e ele não caía no jogo, mas ele deixava para o fim. Porque até a cruz, a humilhação continua. Até a cruz, a soberba religiosa se mantém no seu nível. Mas a tumba vazia esvazia o orgulho. Esvazia a falsa impressão de que tinha o poder nas mãos. Porque o Cristo humilhado não mais está na morte e nem na tumba. Aí sim é que vocês vão ver, fariseus, o que é milagre. Milagre não é espetáculo, milagre não é pirotecnia. Pão e circo nos tempos de Roma. Muito menos um instrumento para autenticar a autoridade religiosa. Milagre é um ato sagrado que glorifica a Deus, que glorifica Jesus, o Filho, e ao mesmo tempo alivia aqueles que o Senhor deseja aliviar. Pedir um milagre? Nenhum problema, ok, você pode pedir, peça milagres para Deus. A questão é, o que um milagre significa para nós? Senão a gente vai pedir que nem o fariseu. Ou por uma questão apenas de alívio imediato ou alívio de ordem pessoal para resolver o meu problema. Até que ponto tudo pode glorificar a Deus? Vamos atrás dos milagres que glorifiquem a Deus. Existem muitos. É isso aí. Que o Senhor seja um milagre na nossa vida a cada dia e que você tenha consciência de quem Ele é, para que todos vejam esse milagre na sua vida mediante a sua convicção. Testemunho. Forte abraço. Deus te abençoe.